Bem-vindos! Hoje, adentramos a Era Dourada da pirataria, onde lendas foram forjadas e homens ousados enfrentaram os perigos dos oceanos em busca de fama e fortuna. E em meio a essa época fascinante, surge um dos piratas mais temidos e célebres da história, Barba Negra. Neste vídeo, exploraremos a vida, as batalhas e o mistério que envolve esse notório corsário. Conhecido por sua barba negra espessa, seu olhar aterrorizante e o famoso navio Queen Anne's Revenge, Barba Negra aterrorizou os mares do Caribe e da América do Norte. Então, ajustem suas espadas, preparem os canhões e embarquem conosco nessa fascinante jornada pelos mistérios e aventuras do lendário pirata Barba Negra e sua suposta bandeira. Edward Teati, mais conhecido como Barba Negra, foi um famoso pirata inglês que navegou pelas águas do Caribe e da costa leste das colônias da América durante o início do século XVIII. Pouco se sabe sobre sua infância, mas acredita-se que tenha nascido por volta de 1680 em Bristol, Inglaterra. Possivelmente, antes de se tornar um pirata, ele pode ter sido marinheiro em navios corsários durante a Guerra da Rainha Ana. Em 1716, Barba Negra estabeleceu-se na ilha caribenha de Nova Providência, onde reuniu uma tripulação para seus atos de pirataria. Ele foi colocado no comando de uma chalupa pelo capitão Benjamin Hornigold, e juntos eles realizaram inúmeros ataques piratas. Com o tempo, a frota deles cresceu, e Teati assumiu o controle de um navio mercante francês que ele renomeou como Queen Anne's Revenge, equipando-o com 40 canhões. Barba Negra ganhou fama como pirata não apenas por suas ações audaciosas, mas também por sua aparência intimidadora. Ele ostentava uma grossa barba negra e tinha o hábito de colocar pavios de fogo acesos em seu cabelo durante as batalhas para assustar seus inimigos. Ele também bloqueou o porto de Charleston e extorquiu seus habitantes. Depois de encalhar o Queen Anne's Revenge perto de Beaufort, Barba Negra recebeu o perdão da coroa britânica e se estabeleceu na cidade de Bath. No entanto, logo voltou ao mar e atraiu a atenção do governador da Virgínia, Alexander Spotswood, que organizou uma força para capturá-lo. Em 22 de novembro de 1718, durante uma batalha feroz, Barba Negra e vários membros de sua tripulação foram mortos por uma pequena força liderada pelo tenente Robert Maynard. Apesar de sua reputação de pirata implacável, não há registros de que tenha prejudicado ou assassinado prisioneiros durante seus atos de pirataria. Barba Negra foi um líder astuto e calculista, que comandava seus navios com a permissão das tripulações, uma característica incomum para a época. Após sua morte, ele foi romantizado e inspirou várias representações fictícias de piratas em diversos gêneros literários e culturais. As origens de Barba Negra são envoltas em mistério, e pouco se sabe sobre seus primeiros anos de vida. Acredita-se que ele tenha nascido por volta de 1680 e que seu nome verdadeiro seja Edward Teati ou Edward Tat. No entanto, piratas costumavam adotar sobrenomes fictícios para esconder suas verdadeiras identidades e proteger suas famílias da associação com a pirataria. Teati provavelmente viveu em Bristol, uma importante cidade portuária da Inglaterra, que teve um papel significativo nas colônias britânicas na América e no comércio de escravos no Atlântico. Ele sabia ler e escrever e tinha habilidades de comunicação com comerciantes. Algumas fontes sugerem que ele pode ter nascido em uma família respeitável e rica, e possivelmente chegou ao Caribe no final do século XVII em um navio mercante ou até mesmo em um navio negreiro. No início do século XVIII, Nova Providência, uma ilha no Caribe, tornou-se uma base importante para piratas. Teati provavelmente chegou à ilha após o Tratado de Utrecht e juntou-se à tripulação do capitão Benjamin Hornigold, outro pirata atuante na região. Em 1716, Hornigold colocou Teati no comando de uma chalupa que haviam capturado. Teati e Hornigold se juntaram a Stede Bonnet, um fazendeiro e militar de família rica que também havia se tornado pirata. Com Teati no comando do navio Vingança, eles formaram uma pequena frota pirata. No entanto, logo Hornigold se retirou da pirataria, e Teati assumiu o controle dos navios. A flotilha de Teati continuou a capturar e saquear navios, aumentando sua fama como pirata destemido. Em 1717,
Hornigold foi removido do comando pelos membros de sua tripulação, que queriam atacar navios britânicos. Ele se aposentou da pirataria, aceitando o perdão real oferecido por Woodes Rogers. Enquanto isso, Barba Negra continuou suas atividades piratas e se tornou um dos mais temidos e reconhecidos piratas da época. Sua fama era ampliada pela aparência assustadora que ele criava, com sua grossa barba negra e pavios de fogo acesos em seu cabelo durante as batalhas. Após adotar o nome de Barba Negra devido à sua impressionante barba negra e feroz aparência, Edward Tetteh assumiu o controle do navio La Concorde de Saint-Malo, que se tornou conhecido como Queen Anne's Revenge. O navio foi equipado com 40 canhões e Tetteh rapidamente se destacou como um dos piratas mais temidos e respeitados da região. Ele também capturou um grande navio negreiro francês chamado Great Allen, saqueando sua carga e afundando o navio. Barba Negra continuou seus ataques, apoderando-se de embarcações mercantes ao longo da costa do Caribe. Em uma dessas ocasiões, ele capturou a chalupa mercantil Margaret e manteve o capitão e a tripulação como prisioneiros por algumas horas antes de libertá-los. O capitão da Margaret relatou a história ao governador local, descrevendo Tetteh como um homem alto com uma longa e negra barba. A descrição do capitão Bostock foi a origem do famoso cognome Barba Negra. Sua aparência, com pavios acesos amarrados em seu chapéu, olhos ferozes e selvagens, e a barba negra e longa, inspirava medo e terror em seus inimigos. Ele entendia a importância das aparências e usava sua imagem assustadora para intimidar adversários durante as batalhas. Embora fosse famoso por sua ferocidade, não há registros de que Barba Negra tenha matado ou ferido prisioneiros mantidos em cativeiro. Sua fama como líder astuto e calculista o precedia, e ele comandava seus navios com a permissão de suas tripulações. Após uma série de ações não registradas entre o final de 1717 e o início de 1718, Barba Negra continuou a aumentar sua frota e seu poder. Ele e Stede Bonnet, outro famoso pirata, possivelmente participaram de um ataque a Santo Eustáquio, mas não há confirmação sobre suas atividades exatas nesse período. Em março de 1718, na região de Belize, Barba Negra encontrou o navio Adventure, comandado por David Harriot. Harriot e sua tripulação decidiram se unir aos piratas, e a frota de Barba Negra adicionou um navio e 4 chalupas à sua frota. Em seguida, a frota pirata saqueou e queimou o navio Protestant César e navegou para o Grande Caimão, provavelmente seguindo para Havana, onde possivelmente capturaram uma embarcação espanhola. Depois, rumaram para a costa oeste da Flórida, onde desembarcaram prisioneiros espanhóis capturados e atacaram 3 navios durante o caminho. Em maio de 1718, Barba Negra estava em seu auge de poder e bloqueou o porto de Charleston, na Carolina do Sul. Ele e sua frota capturaram vários navios que tentavam entrar ou sair do porto. Para garantir que suas demandas fossem atendidas, ele fez reféns proeminentes da cidade, incluindo Samuel Wragg, um membro do Conselho da Província de Carolina. Barba Negra exigiu medicamentos do governo colonial de Carolina do Sul e ameaçou matar os reféns e queimar os navios capturados se suas demandas não fossem atendidas. Após negociações, os medicamentos foram entregues e os reféns foram libertados, cumprindo o acordo feito com o capitão Wragg. As razões exatas para a exigência de medicamentos não são conhecidas, mas teorias sugerem que pode ter sido um surto de doença ou até mesmo uma necessidade pessoal de Barba Negra. O poder e a audácia de Barba Negra continuavam a espalhar o medo pelas águas do Caribe e da América do Norte, consolidando sua posição como um dos piratas mais temidos e lendários de todos os tempos. Após suas atividades em Charleston, Barba Negra ficou sabendo que Woodes Rogers, um famoso caçador de piratas, estava vindo com uma frota para eliminar os piratas das Índias Ocidentais. Para evitar ser capturado, a frota de Barba Negra navegou para o norte, em direção ao estuário de Topsail, na costa da Carolina do Norte, onde pretendiam fazer a manutenção de seus navios. No entanto, o navio Queen Anne's Revenge, principal embarcação de Barba Negra, encalhou em um banco de areia, danificando seriamente o navio e deixando-o incapaz de navegar.
Durante esse período, o perdão real estava aberto para os piratas que se rendessem até 5 de setembro de 1718, com a condição de que seriam perdoados apenas por crimes cometidos antes de 5 de janeiro. Barba Negra estava considerando a possibilidade de se render e aceitar o perdão real, mas queria observar o que aconteceria com o outro capitão pirata, Stede Bonnet. Stede Bonnet, que também era um famoso pirata, se rendeu e recebeu o perdão do governador Charles Eden. No entanto, ao retornar ao estuário de Beaufort para recuperar seu navio e tripulação, ele descobriu que Barba Negra havia saqueado e abandonado seu navio e tripulação em uma área remota. Furioso, Bonnet decidiu buscar vingança contra Barba Negra, mas não conseguiu encontrá-lo. Ele e sua tripulação voltaram à pirataria, mas foram capturados posteriormente e a maioria deles foi enforcada. Algumas teorias sugerem que Barba Negra pode ter encalhado seus navios intencionalmente para reduzir o número de tripulantes e aumentar sua parte do espólio. Ele também pode ter informado a Bonnet sobre o plano de aceitar o perdão do governador Eden e se tornar um corsário da Inglaterra. O fato de sua frota estar ancorada também poderia atrair atenção indesejada e atrasar sua partida, o que o levou a decidir destruir o Queen Anne's Revenge. Esses eventos mostram a complexidade das alianças e rivalidades entre os piratas na época, além das estratégias que eles usavam para sobreviver e alcançar seus objetivos. A história de Barba Negra é repleta de intrigas e ações ousadas, o que o tornou um dos piratas mais lendários da história. No estuário de Beaufort, na costa da Carolina do Norte, Barba Negra e sua frota buscavam fazer a manutenção de seus navios, um processo conhecido como carenagem, quando Queen Anne's Revenge e uma chalupa chamada Adventure, comandada por Israel Ranges, encalharam em um banco de areia. Os navios sofreram danos graves, incluindo a quebra do mastro principal do Queen Anne's Revenge. Várias tentativas foram feitas para libertar os navios, mas parecia que estavam irremediavelmente danificados. O autor lhe sugeriu que Barba Negra e Israel Ranges podem ter encalhado os navios intencionalmente para reduzir o número de tripulantes e aumentar sua parte do espólio. Durante o julgamento da tripulação de Bonnet, o contramestre do Queen Anne's Revenge, Ignatius Pell, afirmou que o navio foi deliberadamente encalhado e perdido por ordem de Barba Negra. Isso levanta a possibilidade de que Barba Negra possa ter planejado essa ação para alcançar seus objetivos. De qualquer forma, a história do estuário de Beaufort mostra as complexidades das alianças e rivalidades entre os piratas, bem como as táticas que eles empregavam para sobreviver e prosperar em um ambiente perigoso e incerto. Barba Negra continuou sendo uma figura lendária na história dos piratas, devido à sua astúcia e ousadia em suas empreitadas. Após deixar cerca de 25 homens em uma pequena ilha de areia próximo ao estuário de Ocracoke, Barba Negra navegou para Bath, no lado leste de Bath Creek, onde recebeu o perdão do governador Charles Eden em junho de 1718. Estabeleceu-se temporariamente em Bath durante os meses de julho e agosto, alternava entre o porto da cidade e o estuário de Ocracoke em sua chalupa. Enquanto estava em Bath, pode ter se casado com uma jovem local, mas não há evidências concretas para confirmar essa informação. Barba Negra foi autorizado a navegar para São Tomás com uma comissão como corsário, uma maneira conveniente de se livrar de piratas indesejados na pequena cidade. Seu navio, a chalupa renomeada Adventure, continuou praticando a pirataria. Em agosto, o governador da Pensilvânia emitiu um mandado de prisão contra ele, mas Barba Negra conseguiu evitar a captura e navegou em direção às Bermudas. No caminho, encontrou 2 navios franceses, um carregado de açúcar e cacau e o outro vazio. Barba Negra colocou a tripulação do navio vazio no carregado e o levou para Carolina do Norte, enquanto o outro navio foi abandonado. O estuário de Ocracoke tornou-se o local favorito de ancoragem de Barba Negra, pois permitia que ele avistasse facilmente os navios que viajavam entre os assentamentos do nordeste da Carolina. Foi lá que ele avistou pela primeira vez o navio do pirata inglês Charles Vane, que havia rejeitado o perdão real e escapado de um capitão inglês de Man of War meses antes. Barba Negra e Vane passaram várias noites juntos no extremo sul da ilha de Ocracoke, acompanhados por outros piratas notórios.
Barba Negra continuou a praticar a pirataria e se tornou um dos piratas mais temidos e infames de sua época. Ele tinha um talento para a astúcia e o engano, o que o tornava um adversário formidável. Sua fama e notoriedade só cresceram à medida que suas proezas piratas se espalhavam pelo Caribe e pela América do Norte. No entanto, a carreira pirata de Barba Negra chegaria a um fim trágico em novembro de 1718, quando ele foi emboscado e morto em um confronto com o tenente Robert Maynard da Marinha Real Britânica. Sua cabeça foi cortada e pendurada no mastro do navio de Maynard como troféu, e assim terminou a lendária carreira de um dos mais famosos piratas da história. Alexander Spotswood, o governador da Virgínia, ficou preocupado com a presença do pirata Barba Negra e sua tripulação na vizinha colônia da Carolina do Norte. Ele emitiu uma proclamação exigindo que todos os ex-piratas se apresentassem às autoridades e entregassem suas armas. Spotswood acreditava que Barba Negra e sua tripulação estavam retomando suas atividades de pirataria, o que poderia interromper o comércio da Virgínia. Spotswood soube que um ex-marujo de Barba Negra, William Howard, estava na região, e o prendeu na esperança de obter informações sobre o paradeiro do pirata. Howard foi acusado de pirataria, mas seu advogado alegou que Spotswood não tinha autoridade legal para julgá-lo. O caso acabou sendo levado à corte do vice-almirantado. Enquanto isso, Spotswood obteve informações valiosas de Howard sobre o paradeiro de Barba Negra e planejou uma operação para capturá-lo. Ele conseguiu o apoio de homens interessados em desacreditar o governador da Carolina do Norte e também enviou uma carta aos lordes do comércio sugerindo que a coroa poderia se beneficiar financeiramente com a captura do pirata. Spotswood financiou a operação pessoalmente e enviou 2 chalupas armadas lideradas pelos capitães Gordon e Brand para se aproximarem da cidade de Bate, onde Barba Negra estava localizado. Enquanto isso, o tenente Robert Maynard foi encarregado de liderar 2 chalupas para se aproximar da cidade pelo mar. Em novembro de 1718, Maynard assumiu o comando das 2 chalupas e navegou ao longo do rio James em direção a Bate. Enquanto isso, a força de Brand chegou à região. No entanto, Barba Negra não estava em Bate no momento, o que frustrou os planos iniciais de capturá-lo. Brand enviou 2 canoas para a ilha de Ocracoke, onde Barba Negra foi localizado, mas as canoas voltaram sem sucesso. Barba Negra conseguiu escapar temporariamente da captura, mas sua sorte estava prestes a mudar. A história continua com o confronto final entre Barba Negra e a força de Maynard na ilha de Ocracoke, onde o famoso pirata encontrou seu destino trágico. A batalha culminou na morte de Barba Negra e pôs fim à sua carreira de pirata infame. A última batalha de Barba Negra aconteceu em 21 de novembro de 1718 na ilha de Ocracoke, onde ele estava ancorado com seu navio, o Adventure. O tenente Robert Maynard, a serviço do governador da Virgínia, Alexander Spotswood, liderou a expedição para capturar o famoso pirata. Maynard encontrou Barba Negra ancorado na ilha e esperou até a manhã seguinte para atacar. Os piratas não estavam preparados e foram surpreendidos pelo ataque. A batalha foi feroz, com tiroteios e lutas corpo a corpo entre as tripulações. Durante o combate, Barba Negra foi atingido por 5 tiros e sofreu vários cortes, mas continuou a lutar. Ele chegou a quebrar a espada de Maynard antes de finalmente ser morto. A cabeça de Barba Negra foi cortada e pendurada no gurupés da chalupa de Maynard para reivindicar a recompensa pela sua captura. A vitória sobre Barba Negra foi celebrada, mas a tripulação de Maynard não recebeu sua recompensa por vários anos. Maynard também não foi promovido e ficou esquecido após a batalha. Após a morte de Barba Negra, a pirataria nas Índias Ocidentais entrou em declínio, e muitos dos piratas restantes foram capturados e enforcados. A figura de Barba Negra continua a fascinar as pessoas até hoje, inspirando obras de ficção e mantendo-se como um dos mais famosos piratas da história. A bandeira associada à Barba Negra é um tema controverso na história da pirataria. Não há evidências concretas de que ele tenha usado uma bandeira específica, e a única menção documentada de sua bandeira foi feita em um jornal da época que não especificou em qual navio Barba Negra estava no momento.
A suposta bandeira mais conhecida é ilustrada com um esqueleto com chifres segurando uma ampulheta brindando ao diabo, em uma mão e uma lança apontando para um coração sangrando na outra mão. No entanto, essa bandeira não possui fontes históricas que a associem diretamente à Barba Negra. Houve especulações e interpretações modernas sobre a bandeira que podem ter levado à sua associação com o famoso pirata. Algumas instituições acadêmicas, como o Smithsonian, também a ilustraram, mas isso não confirma sua autenticidade. É importante destacar que a pirataria era uma atividade ilegal e as bandeiras dos piratas não eram padronizadas. Cada capitão pirata poderia usar uma bandeira diferente ou mesmo alterá-la ao longo do tempo. Além disso, a pirataria foi romantizada e mitificada ao longo dos séculos, o que pode ter levado a uma representação exagerada das bandeiras piratas. E assim, chegamos ao final desta emocionante exploração da vida e mistérios de Barba Negra, um dos piratas mais icônicos de todos os tempos. Esperamos que tenham desfrutado dessa viagem pelos oceanos da história e que tenham encontrado as respostas que procuravam. Se você gostou do conteúdo deste vídeo e quer continuar acompanhando outras histórias incríveis do passado, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos para que também possam se maravilhar com as façanhas desse lendário corsário. E não se esqueçam de deixar seus comentários. Queremos saber suas opiniões, sugestões e curiosidades sobre a Era Dourada da pirataria e outras figuras históricas que vocês gostariam de conhecer melhor. Agradecemos a todos por nos acompanharem nessa jornada e até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as histórias fascinantes que moldaram o mundo em que vivemos. Até lá, bons ventos e que a aventura nunca termine!